história linda. E desde já nós agradecemos a todos vocês por estar aqui conosco. Hoje os passos vão ser dados coletivamente no salão. Então, à medida que vocês vão ouvindo a palestra, vão ficando aqui, a espiritualidade se encarrega de fazer um passo para todos vocês. Vão sair daqui esse espaço de seguir, tá bom? Então agora nós vamos pedir para a nossa irmã Santa, ela vai fazer a prece de abertura cantada, vai cantar este hino para nós e logo em seguida a Liliana fará a nossa palestra. Desde já nós agradecemos a Liliana por preparar essa palestra todo ano aqui para nós. E no final a Santa cantará mais 2 hinos para a gente. Desde já, todos sejam bem-vindos, Deus os abençoe, por Deus ilumine sempre, que assim seja. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, todos sejam muito bem-vindos, né? Essa noite, nossa casa de oração. E vamos ter certeza que quando nós recebemos, né? Quando viemos assistir palestra, inclusive quando se fala em organização de mesas, vamos ter certeza de quanto nós estamos recebendo. E como sempre, vamos todos em uma só voz, fazendo a abertura desta palestra. Vem uma canção suavemente com o coração e uma chanson entre cru e fel vem abrir para nós os portões do céu. Ao céu chegamos como quem com amor, o resto se perder. Somos pássaros livres da visão, somos o infinito sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção, fazer um só nossos corações. Vem comigo, vem, dá-me tua mão e andar no céu com os pés no chão. As nuvens brancas são sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus. Estrelas são a felicidade e o nosso amor, toda a eternidade. Para muito longe vai essa canção, gastando os céus com o coração. Ela vai dizer ao teu eu te quero tanto quanto a salvação. Ela vai dizer ao teu coração que eu te quero tanto quanto a salvação. Onde houver dúvida, eu
ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E agora, a nossa querida irmã Liliana, todas. Boa noite a todos vocês. Quando nós estudamos a história do Espiritismo na Pátria do Cruzeiro, dois nomes se sobressaem. Dois nomes que foram os verdadeiros apóstolos do amor, porque sabiam e sabem conjugar o verbo amar. São eles, Chico Xavier e Bezerra de Menezes. O nosso Chico, ele viveu conosco, o que faz ele ser mais presente e vivo em nossas vidas. No entanto, quando nós acompanhamos a trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes, em um século que provavelmente a maioria de nós não se encontrava reencarnados, nós vamos descobrir que ele marcou a alma da nacionalidade brasileira. Aí nós nos perguntamos, que espírito é esse? Talvez nós encontremos as respostas em suas existências anteriores, na sua vinculação com Jesus e na aceitação do compromisso de ajudar o nosso povo a construir uma nação alicerçada nos preceitos morais da mensagem do Filho de Maria. É bem conhecido no meio espírita a reencarnação de Bezerra como o publicano Zaqueu. Isso mesmo, gente, o mesmo Zaqueu do Evangelho, que hospedou Jesus e seus apóstolos. Por isso, vamos voltar no ano 30 da nossa era, em um belo entardecer na cidade de Jericó. O esperado chegava. Era o momento de Zaqueu. Talvez o momento mais precioso da sua vida. Um misto de angústia e expectativa vibrava no coração de Zaqueu. Há quanto tempo que aquele coração ansiava por conforto? Ele vivia assim, em um belo palacete, com a esposa, os filhos amados, cercado de todo luxo e conforto. Mas tudo isso não era o suficiente para suavizar o vazio do seu coração. Grande parte desse vazio era por causa da sua profissão. Ele era um publicano, chefe dos cobradores de impostos de um povo dominado por Roma. E mesmo ele sendo judeu, ele era odiado pelo seu povo, porque eles viam os publicanos como injustos, desviados e impuros. Mas Zaqueu era diferente. Zaqueu socorria, atendia a miséria, amenizava a dor, dava grande parte do que recebia aos mendigos. Ele jamais usou da sua profissão para fazer fortuna de forma ilícita. Como está no Evangelho, quando ele percebia que por uma injustiça ele tinha cobrado acima da conta, ele retribuía com um quarto. Ele ouviu falar de Jesus, desse mestre que tratava os publicanos com carinho e atenção, e que Jesus tinha feito de Levi, o publicano, um dos seus apóstolos. Isso aumentava a vontade de conhecer Jesus. Ele tinha esperança que esse rabi viesse preencher o vazio do seu coração.
alguém gritou. Jesus se aproximava. Zaqueu não quis perder a oportunidade e corre à frente. Esse correr à frente de Zaqueu mostra a evolução do espírito de Zaqueu em comparação ao nosso retardo evolutivo. Vocês já perceberam como nós demoramos para buscar Jesus? A multidão se comprimia pela rua. Zaqueu, angustiado por ter uma baixa estatura e ser detestado pelos compatrícios, resolveu subir em uma figueira. Era imperioso ver Jesus, vê-lo apenas, vê-lo passar. Gritos e exclamações surgem no ar. E lá estava Jesus, diante da visão de Zaqueu, que emocionado pensava: como é belo este rabi! Ele nunca tinha visto beleza igual. Jesus parecia um príncipe caminhando sobre a multidão. E Levi e Mateus, que estava do seu lado, aponta e diz: mestre, olhe Zaqueu em cima da figueira. Jesus lança o olhar a Zaqueu. E de repente, Zaqueu escuta uma voz que, quando se ouve, jamais se esquece. Doce e meiga lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. Zaqueu desceu correndo, como diz o Evangelho, ele despencou da árvore. Era a voz do Cristo, sua inesquecível voz. Não existe no Evangelho frase mais consoladora do que esta: apressa-te, desce, pois eu devo estar em tua casa. A seara do Mestre é grande, mas são poucos os ceareiros, pouquíssimos trabalhadores. Então, quando Cristo vê um espírito amadurecido pelo incessante esforço da busca espiritual, ele recomenda firme: apressa-te, desce, pois eu preciso dos teus serviços. Não dá mais para nós permanecermos do alto vendo Cristo passar. Jesus não pediu nada em especial a Zaqueu, apenas que ele cumprisse com o seu dever. Hospedar o próximo, gente, é uma forma de gratidão a este Cristo, que ao longo dos milênios nos hospeda em sua grande casa, o planeta Terra. Nós sabemos que nos cumpre fazer igual a Zaqueu, apressar a morada do nosso coração, para nós podermos receber o nosso próximo, e desta forma o nosso Mestre Jesus. Estava criado um círculo luminoso em torno do espírito de Zaqueu, ligando-o a Jesus, que nunca mais se desfez. Zaqueu transformou o seu palacete em uma casa de benefícios, a primeira de muitas outras que ao longo de suas reencarnações ele vai fundar. Esta casa foi a esperança de muitos pais de família, amenizou muita dor, muita miséria. Zaqueu foi convidado por Jesus a fazer parte do seu grupo de colaboradores. Naquela época, quando você se convertia ao cristianismo, era comum mudar de nome. Era uma parte da simbologia que significava uma nova criatura em Cristo. Então Zaqueu foi batizado com o nome de Matias. E Matias, nos 3 anos que pôde conviver com Jesus, não precisou sonhar para ser feliz. E como Matias sofreu e chorou ao ver o seu mestre amado ser levantado no suplício da cruz. E depois do crime mais bárbaro que nós cometemos contra o nosso governador planetário, Matias começou a trabalhar na Casa Caminho, fundada por Pedro e Tiago na cidade de Jerusalém. E foi nesta casa, no dia que ele foi convidado para ocupar o lugar de Judas, e passou a ser conhecido na espiritualidade como o 13º apóstolo de Cristo, que ele foi apresentado a Maria.
mãe de Jesus. Foi um reencontro de almas. Matias beijando a mão daquela que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher, tomado pela emoção, apenas conseguiu dizer: Senhora, teu filho foi o único amigo que eu tive nesta vida, o único que me compreendeu. E Matias pôde ouvir da nossa mãe aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir: deixa-me chamar de filho também, pois todo aquele que serve a meu filho e seus amigos ceareiros são meus filhos do coração. Matias, em lágrimas, levanta as mãos aos céus e exclama: Mãe de Jesus, minha mãe. Quando Matias pronunciou a terna palavra mãe, seu espírito uniu-se ao da Senhora de Nazaré em um abraço espiritual pela eternidade. Quanto mais nos penetramos na vida do espírito de Bezerra, mais nós vamos encontrar sempre, gente, para sempre, a proteção de Maria. Não existe um passo na vida evolutiva de Bezerra que a Senhora não se faça presente como guia de amor a serviço deste Senhor. Na Casa do Caminho, Matias trabalhou principalmente com a educação, mas muito Matias ajudou Maria a limpar e tratar feridas no Vale dos Leprosos. Ele deixou 2 livros escritos: As Tradições de Matias e o Livro de Tomé, e deu continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Continuou a escrever as cartas que falavam sobre Jesus e os trabalhos apostólicos, e levou o cristianismo aos povos. Iniciou uma congregação cristã. Funda mais uma casa de benefícios. No início, o rei estava até disposto a cooperar, mas por influências maléficas, ele manda incendiar a casa de benefícios. Matias, preocupado que lá dentro poderia ainda ter alguns pequenos órfãos, adentra aquela casa, é tomado pelas labaredas e morre, com um olhar fixo e sereno voltado para o alto. Nesse instante, seu espírito sobe até os céus e é recebido por Jesus pela missão cumprida. Passa-se quase 200 anos. O cristianismo começava a mudar a paisagem do mundo, mas Roma ainda ditava o destino do povo judeu. Pela força das armas, alimentava a guerra contra os princípios nazarenos. Foi um cenário violento, horrível, de perseguição, prisão e morte aos cristãos na arena. E foi nesse cenário, no ano 217, que o 13º apóstolo reencarna novamente como quinto vago. Quem leu Ave Cristo vai identificar as 2 reencarnações de Bezerra nesse século. Quinto vago foi um romano, cristão, casado, pai de Cassiano. Primo da sua esposa, era apaixonado por ela e arma uma emboscada a Varro em uma de suas viagens de trabalho. Mas quem morre é um grande trabalhador do Cristo, irmão Corvino, que acompanhava Varro nesta viagem. Varro então assume o pseudônimo de irmão Corvino, mas não só o seu nome, o seu trabalho também, na igreja de São João em Leão, amparando e orientando os pequenos órfãos. Ele encontrava naqueles órfãos o remédio para a alma saudosa, não podia retornar ao lar. Aos seus familiares foi dito que ele tinha sido morto em uma emboscada pelos nazarenos. Tassiano, seu filho, cresce, odiando e perseguindo os nazarenos. Mas Varro também cresce,
espiritualmente. Ele não se torna apenas orientador dos órfãos, mas de toda aquela comunidade sofrida de Leão. Ele é o pai, ele é o médico, quantas curas ele realizou, ele tinha a palavra de consolo, ele tinha o Evangelho de Jesus. No ano 235, Tassiano faz desaparecer o lar dos pequeninos. Vava é preso, julgado feiticeiro e morto por decapitação. Passa-se alguns anos e esse 13º apóstolo implora a espiritualidade. Ele queria retornar para resgatar Tassiano, filho amado, para o Cristo. A espiritualidade permite. Ele reencarna então com o 5º Celso, um menino que tocava laúde e cantava em praça pública como pedinte em seu socorro e a mãe com tuberculose. Com o desenrolar do fio do destino, ele fica órfão. É adotado por Tassiano. Ele era cristão, Celso, e sempre falava aquele pai adotivo, daquele amor que ele tinha pelo Cristo. Mas Tassiano irredutível. Só que na vida existe uma eficiente professora dor que amolece corações endurecidos. Tassiano fica pobre, doente e cego. E rende-se à mensagem viva do Cristo. Mais uma vez o drama se repete. Tassiano foi responsável pela prisão e morte do próprio pai. Desta vez é sua filha, neta de Vava, que denuncia como cristãos. São presos e levados à morte. Celso colocado em um poste em chamas, com Tassiano cego aos seus pés para ser devorado pelas feras. Mas parte, consciência tranquila, missão cumprida, como um lutador vitorioso, que tinha resgatado lá no pântano sombrio um diamante, castigado pelos cinzéis da vida, para fazê-lo brilhar a luz, o filho amado Tassiano. Passa-se mais alguns séculos. Vamos nos encontrar em outra casa de benefícios. Século VI, ano 513. Esta casa de benefícios é dirigida por um homem piedoso, irmão Parmênio, a nova roupagem carnal do 13º apóstolo. Ao seu lado, vivia toda uma comunidade de pessoas sofridas e dilaceradas pelas amargas provações humanas. Esta casa era o templo, era o lar, era a escola, era o hospital, era o recanto para as dores do corpo e da alma. Nesta época, em Roma, o filho de um casal de Coriolano e Cecília adoeceu. Os melhores médicos foram chamados, não resolveram. Cecília, cristã e mãe aflita, aproveita a viagem do marido e vai pedir socorro ao irmão Parmênio. Fazia 2 dias que ela se encontrava na casa de benefícios, Coriolano volta de viagem. Fica indignado com a ausência da esposa e do filho, revoltado por ela ter ido buscar ajuda em um lar cristão. A sua revolta ainda foi alimentada por calúnias, maledicências contra Cecília, e ele parte para a casa do benefício, mas com ódio no coração. Lá chegando, manda incendiá-la. Em algumas horas, irmão Parmênio e sua casa de benefícios não passava de um amontoado de cinzas. Mas Cecília promete, junto com amigos espirituais, que aquela casa seria reconstruída. Antes do 13º apóstolo reencarnar como Bezerra de Menezes, ele foi ainda, no século XIII, Frei Gil, discípulo de São Francisco. Frei Gil é considerado, depois de São Francisco, a mais bela encarnação do espírito franciscano. Reencarnou ainda no século XVI como Carlos Felipe I, um médico que foi massacrado na matança de São Bartolomeu. Há já alguns estudos que a espiritualidade está trazendo que, com Carlos Felipe I, provavelmente Chico Xavier
encarnado como filho ou filha de Carlos Felipe I. Então, como nós vimos, através das suas existências, o 13º apóstolo sempre mostrou um devotamento com as causas nobres ligadas ao progresso moral, a iluminação de consciências, a moralização de sentimentos, a proteção dos doentes, dos órfãos e dos pobres. Mas tudo isso sob a inspiração dos ensinamentos e exemplos de Jesus, que ele pôde vivenciar na reencarnação com Zaqueu Matias. Mas foi como doutor Bezerra de Menezes que ele se coroou de glórias imortais, pela missão que ele recebeu do alto, confiada pelo próprio Jesus. O início da missão do doutor Bezerra tem como cenário uma bela região do espaço. Nós nos encontrávamos no final do século XIX, prestes a findar o primeiro reinado no Brasil, aonde Ismael, anjo tutelar do Brasil, guia supremo do espiritismo do nosso país, reúne os seus fiéis colaboradores de luta, aonde ele esclarece os elevados objetivos daquela venerável assembleia. Nos diz Ismael: este século será marcado pelo advento do cristianismo. Está sendo cumprida a promessa de Jesus de enviar o Consolador prometido. As novas verdades nascerão sim lá no velho mundo, mas serão sobre as terras do Cruzeiro do Sul que as sementes do Consolador crescerão e frutificarão. Por isso, concentremos os nossos esforços nos corações sofridos dos filhos da pátria do Evangelho, para prepará-los para receber a semente generosa da Boa Nova. O comando de tão espinhosa missão tinha que ser dado a um espírito de grande envergadura. Por isso, Ismael se dirige ao 13º apóstolo e diz: tu descerás as lutas terrenas. Será responsável em transportar do velho mundo para as terras brasileiras a terceira revelação, a obra de Kardec. E foi assim, gente, carregando no seu íntimo gravado a sua missão, que seria difícil e delicada, consciente de que para cumpri-la é necessário viver aquilo que se quer dar vida. O grande trabalhador de Ismael, Zaqueu, Matias, Quinto Vago, Quinto Celso, Irmão Parmeiro, Frei Gil, Carlos Felipe I, o 13º apóstolo do Cristo, reencarna no dia 29 de agosto de 1831, em terras brasileiras, no estado do Ceará, na cidade de Riacho do Sangue, para receber o nome de Adolfo Bezerra de Menezes, passar a ser conhecido por todos nós como o médico dos pobres e o Kardec brasileiro. Como nós vimos, pelo ano da sua reencarnação, Bezerra não nasceu espírita. A sua missão estava adormecida em seu coração, esperando o seu amadurecimento espiritual para despertar. Somente Jesus nasceu com total consciência da sua missão. Somente Jesus tinha total domínio sobre a matéria. Todos os demais missionários sofreram a influência da matéria, e muitos deles precisaram da eficiente professorador para despertar o que de melhor tinham em seus corações. Bezerra não foi diferente. Bezerra foi humano como nós. Ele brincou, ele ralhou, ele chorou, ele sorriu, ele amou, ele leu e escreveu a beça.
sons e as cores do ambiente doméstico. Bezerra, antes de ser espírita, ele era caridoso, ele era cristão por inteiro, ele vivia a caridade, pela caridade e na caridade. A própria essência de Bezerra era a caridade, e por ter essa essência, a caridade, Bezerra amou seu próximo, a todos como uma grande família. E as bênçãos da pobreza que ele socorreu o acompanharam ao mundo celestial. Bezerra teve uma infância como qualquer criança da sua época, ambiente patriarcal, uma educação com princípios rígidos e severos. Seu pai possuía uma bela fortuna, mas o bom coração e a política fizeram com que ele ajudasse parentes e amigos que exploravam os seus sentimentos de caridade, que levaram a família da abundância à escassez. E foi com privações financeiras que o jovem Adolfo atingiu a maioridade. O destino tinha amadurecido em sua alma a vocação pela arte médica. Sim, ele queria ser médico. E é lógico, gente, que a escolha só podia ser a carreira médica e uma vocação natural da sua alma. Nós acompanhamos a trajetória desta alma, nós vimos quantas e quantas reencarnações a serviço da caridade. É tão natural a vocação da alma de Bezerra, que quando perguntavam a ele: Bezerra, por que ser médico? Sendo que a maioria dos seus irmãos fez opção por direito. O que o doutor Bezerra responde deveria ser o juramento de todo médico ao se formar. Bezerra dizia: um médico, mais que um sacerdote, tem meios de exercer a divina caridade. Mas eu estou falando daqueles que fazem da profissão sacerdócio e não a utilizam como indústria rendosa. Um médico, um verdadeiro médico, não tem o direito de terminar uma refeição, de escolher a hora, de inquirir se está perto ou longe os gemidos que lhe chegam aos ouvidos. Porque aquele que não socorre o aflito qualquer que lhe bate à porta, porque ele está com visita, ele está cansado porque ele trabalhou demais. São altas horas da madrugada. A estrada e os tempos estão ruins. Fica longe ou no morro. Que tem coragem de pedir um carro àquele que não pode comprar nem a receita. Ou diz: aquele que lhe chora a porta, que vá procurar outro, esse não é médico. É negociante de medicina. É um desgraçado que enviou o anjo da caridade para outro, porque esse anjo que lhe batia a porta trazia o único pagamento capaz de saciar a sede de riqueza do seu espírito. Em 1851, parte para o Rio de Janeiro, Guanabara, para cursar a faculdade de medicina. Pobre, um dos estudantes mais pobres da sua época. Ele só conseguiu se formar no dia 24 de novembro de 1856, graças às aulas particulares que ele deu e por ter estudado dentro das bibliotecas, porque ele não tinha dinheiro para adquirir os livros. Abre com um colega um consultório no centro do comércio. Que decepção! Ficou a espantar mosca por longos meses. Em compensação, em sua casa, desde o tempo de estudante de medicina, ele mostrava a intuição notável de um médico na arte de curar. Era um diagnóstico, um remédio, tudo o que ele receitava tinha bons resultados. Começou atendendo amigos, parentes, vizinhos, e a fama foi se espalhando que o seu doutor Bezerra conseguia curar. Ele ficou com uma clientela, como ele chamava, caseira,
de fazer inveja a qualquer companheiro de profissão. Só não faziam por um motivo: pobres. Não rendiam nada financeiramente a Bezerra. E Bezerra, que tinha herdado o caráter do pai, nunca falou em dinheiro para socorrer um necessitado. E aquela clientela cresceu de uma forma que ele não conseguia ter tempo nem para comer. Mas ele falava, ele mesmo: olha, eles podem não me dar o dinheiro, mas me deram o título mais importante e glorioso da minha vida, o médico dos pobres. E esta fama de médico que acertava diagnóstico, remédios, que conseguia a cura, fez com que o consultório da cidade deixasse de ser frequentado pelas moscas e passasse a ser frequentado por aqueles que podiam pagar. Foi a felicidade da Bezerra. Ganhava na cidade e gastava na sua casa. Era remédio, era alimento, era calçado, tudo o que os pobres necessitados precisavam. Chegava no final do ano, grandes lucros, mas o cofre vazio. Só que o doutor Bezerra era o tipo do ser humano que sentia satisfação em não se divertir, como por exemplo ir ao teatro, desde que o dinheiro tivesse sido usado com um necessitado. Uma certa ocasião, um amigo chegou para ele e falou: Bezerra, você não vai assistir a companhia lírica que está na cidade? Ô meu amigo, meus doentes não dão tempo de ir ao teatro. Mas Bezerra, você não gosta de música? Música? Nossa, como eu gosto! É o maior encanto da minha vida. Então, Bezerra, cuidado, hein? Trabalhando e cuidando demais desses seus doentes pobres, quem acaba doente é você. Olha, meu amigo, como você mesmo disse, os meus doentes pobres podem não me permitir ouvir as harmonias líricas, mas me permitem ouvir as harmonias do coração, que vem da música mais linda do mundo. Esse é o nosso Bezerra. Ele socorria quem quer que fosse, estivesse na praia ou no morro, tivesse frio ou chover, ou fosse altas horas da madrugada. Em 1858, casa-se por amor com Maria Cândida. É um período, um dos mais felizes da sua vida. Consultório da cidade lotado, a eficiência de um bom médico. Ele foi convidado para fazer parte do corpo médico do Exército, na função de cirurgião-tenente, e essas duas posições davam a ele condições financeiras tranquilas para cuidar dos seus doentes pobres e da família, constituída da esposa e dos 2 filhinhos que nasceram dessa união. Nesta época, a comunidade de São Cristóvão, onde ele residia e clinicava, queria que ele a representasse na Câmara Municipal. 1860, elege-se vereador. 1864, reelege vereador. 1867, deputado. 1878, deputado federal, e ainda vai acumular a função em 1880, presidente da Câmara Municipal. Aí nós poderíamos nos perguntar: puxa vida, mas a figura, da política é tão desgastada desde o tempo de Bezerra. Não é perder tempo falar de Bezerra ou político? Eu garanto a vocês que não. É uma pena que o nosso tempo é curto. Se nós tivéssemos tempo para conhecer a vida pública de Bezerra, nós verificaríamos quanto que a classe de políticos brasileira teria a ganhar se mirasse o seu desempenho nos exemplos do grande parlamentar Bezerra. Ele não ganhou nada financeiramente para nos representar. Ele entrou na política, mas preocupado com as questões sociais: capital, trabalho, educação, escravidão, saúde. Bezerra combateu desmandos,
roubalheiras, escândalos. Ele entrou na política para atender às necessidades e os anseios das pessoas simples, que viam nele a figura paternal e protetora, capaz de erguer a voz e lutar em defesa do povo esmagado e sofrido pela corrupção. Bezerra se preocupava sim com a situação do nosso país, que não era muito diferente da de hoje não. E como qualquer pessoa honesta, ele amou, ele sofreu e ele lutou por um mundo melhor. Por isso, falar de Bezerra ao político é render tributos à coragem, ao devotamento, ao trabalho incansável de um patriota que sempre esteve na tribuna do plenário para nos defender. Ele poderia ter conseguido os cargos mais altos da política. Só que para isso, ele ia ter que sacrificar honra e honestidade. Então, em 1885, como deputado federal, ele deixa a vida política. Sua missão política estava encerrada. Uma missão maior o aguardava. Inconscientemente, Bezerra já estava se preparando para cumprir a tarefa recebida por Ismael, se tornar um médico de almas a serviço de uma clientela que cresce cada dia mais. Nesta última fase da vida de Bezerra, ele se torna o apóstolo da caridade. Quantas curas gratuitas, quantas dores aliviadas, não só pela mão do médico, mas pela esmola do benfeitor. Para que nós possamos compreender esta última fase de Bezerra, nós temos que entender, vamos dizer até rapidamente, que o tempo é curto, a evolução religiosa de Bezerra. Ele nasceu e foi criado no catolicismo até os 18 anos. Quando ele foi para a faculdade, ele teve contato com pensadores livres. E como ele não tinha uma fé raciocinada, foi fácil a mudança. Ele mesmo dizia: me tornei mais cético, aquele que duvida de tudo, do que cristão. Do catolicismo ele guardou só 2 pontos luminosos: a crença em Deus e nada. Em 1863, Maria Cândida, sua esposa, desencarna de febre tifoide. Deixa Bezerra com 2 filhos pequeninos. A morte de Maria Cândida causou um abalo físico e moral de prostrar o Dr. Bezerra. Ele se tornou desanimado. Tudo o que ele procurava para aliviar a sua dor, ele não tinha ânimo de continuar. Quando um companheiro de consultório presenteou uma Bíblia, ele pegou aquela Bíblia, não tinha intenção de ler, apenas de ver as lindas gravuras que tinha. Folheando aquelas gravuras muito ilustradas, muito coloridas, no final ele sentiu uma necessidade de ler aquela Bíblia. E leu a Bíblia inteira. Terminou outra necessidade: voltar a crer. Só que desta vez, uma fé raciocinada. E ele mergulhou nos livros sagrados. Nestes livros, ele encontrou então a paz do seu coração, o alívio para aquelas dores pela perda da esposa e o ânimo para voltar a trabalhar. Mas ainda, ele sentia que no seu espírito tinha uma falha, uma lacuna a ser preenchida, e continua em busca dos livros sagrados. Nesta época, começavam a aparecer as primeiras notícias espíritas no Rio de Janeiro. Dr. Bezerra não quis nem ouvir falar de espiritismo. Ele tinha um medo que essas novas ideias viessem a tirar aquela paz que ele tinha conquistado com tanto sacrifício. Mas não adiantava o Dr. Bezerra repudiar. Era a hora do espiritismo entrar na sua vida. Dr. Joaquim Travasso, um médico, um dos primeiros tradutores das obras kardecianas no Rio, presenteia o médico, o amigo,
deputado Dr. Bezerra com o Livro dos Espíritos. Ele aceitou aquilo só para não fazer desfeita. Só que ele estava a mais de 1 hora de distância da sua casa. Ele pensou: bom, também não vou para o inferno só de ler esse livro. Quando ele começou a ler, gente, ele, Bezerra, era tudo novidade, mas o seu espírito se encontrou. A lacuna começou a ser preenchida. Ele pensou: mas eu estou parecendo um espírita de nascença. Apesar de convencido das verdades espirituais, ele não quis aprofundar no conhecimento da doutrina. Aí, a dor vai se impor. Ela já tinha se imposto na morte de Maria Cândida, que levou Bezerra à volta à religião. Iria se impor mais uma vez, para uma conquista na alma. Porque a dor, gente, é uma força que nos leva a refletir, a buscar em nós a verdade esquecida. A dor, esta mola do progresso, esta enfermeira de almas, estava agindo no Dr. Bezerra. O fruto maduro não ia tardar a aparecer. Era por volta do ano de 1880. O mal-estar provocado pela dispepsia, uma má digestão, não estava dando tréguas ao Dr. Bezerra. Ele não se alimentava, ele não dormia, ele não aguentava mais. 5 anos de tratamento com a medicina oficial, ele não tinha livro nenhum. Ouviu falar de mediunidade de cura. Conscientemente ele só conhecia o Livro dos Espíritos. Então, dizia ele, eu acreditava, mas também não acreditava em mediunidade de cura. Ele achava que esses médiuns, como eles eram chamados de receitistas, eram charlatões, exploradores do sofrimento alheio. Só que, quando o desespero aparece, a dor é muito forte, vale tudo. E Dr. Bezerra tentou um tratamento espiritual, mas tomou todos os cuidados. Ele tinha muito medo que aquele médium receitista, na realidade, fosse um médico hábil. Ninguém o conhecia por a dor. No meio público era Dr. Bezerra. Escreveu no papel apenas Adolfo e mandou uma pessoa desconhecida do médico entregar o papel. Quando veio a resposta, ele ficou espantado. Primeira coisa que ele descobriu: o médico receitista não tinha conhecimento nenhum de medicina, tinha até pouca instrução. E veio detalhado para ele, em termos médicos, a doença, os sintomas, as causas, tratamento, homeopatia. O mínimo que ele tinha que fazer é tentar. Com 3 meses, ele teve o alívio que 5 anos de medicina oficial não tinha lhe dado. 1 ano estava curado. Logo depois disso, a dor ia dar mais uma forçadinha, reforçar esse caminho do Dr. Bezerra. Sua segunda esposa adoece. Os melhores médicos do Rio de Janeiro dão diagnóstico: tuberculose, estágio avançado, já estava tísica. Isso mesmo, segunda esposa. Em 1865, ele casa com Cândida Augusta, sua cunhada, meia-irmã de Maria Cândida. Esta vai acompanhá-lo até fechar os olhos aqui na terra. Com ela ele teve mais filhos. Dr. Bezerra teve um total de 10 filhos aqui na terra, vamos dizer, de sangue, porque todos nós ainda continuamos sendo seus filhos do coração. Pois bem, Dr. Bezerra ficou desesperado. Ele não ia aguentar perder mais uma esposa amada. Por que não tentar o tratamento espiritual? Tinha dado certo com ele. Toma o mesmo procedimento com a esposa, vem o diagnóstico: ela não tem tuberculose. Seu sofrimento é uterino. Se os médicos soubessem a ligação de útero, coração e pulmão esquerdo, não erravam esses tipos de diagnóstico. Fez o tratamento, curou-se. Diante de tantas evidências, não dava mais para ficar de fora. Dr. Bezerra começa então as investigações experimentais. Começa a trabalhar nos trabalhos de
Débora, seu filho Antônio, jovem estudante de medicina, orgulho do pai, em 1883 é tomado de alienação mental. Em 1887, em abril, ele desencarna. Nesse mesmo ano, Dr. Bezerra, em agosto, vai perder Maria, outra filha, com tuberculose. Vocês já pararam para imaginar o que é para um pai, no prazo de 4 meses, perder 2 filhos? Mas esse coração ainda tem que ser forte. Dr. Bezerra vai perder mais 3 filhas. Em 1889, Cristina, de febre tifoide. 1892, Carolina, complicações pulmonares. 1898, Consuelo, de angina. Abençoada Dona Cristina, capaz de lançar raízes profundas no coração dos seus apóstolos. Porque somente, gente, uma confiança absoluta no nosso destino futuro, uma certeza profunda da imortalidade da alma, que nos ensina essa abençoada doutrina, são capazes de gerar uma resignação verdadeira, que possa fazer um homem como nós, de carne e osso, sobreviver à dor pela perda de uma esposa amada e 5 filhos queridos. E mesmo tendo a dor como companhia em muitas fases de sua vida, ele muito fez e continua a fazer pelo Espiritismo. Mas que fique bem claro que a doença de Antônio até impulsionou o Dr. Bezerra aos trabalhos práticos. Mas mesmo após a morte do seu filho, ele continuou na doutrina, nos trabalhos de desobsessão. Não foi para consolidar fé, não, foi para fazer o bem. O doutor Bezerra muito trabalhou na área de desobsessão. Ele deveria ser para nós o exemplo para todo médium, porque doutor Bezerra trabalhava com o coração. Doutor Bezerra ajudava, orientava um espírito sofredor pelo seu exemplo, pelo seu caráter. Uma prece do Dr. Bezerra modificava uma pessoa, porque a sua prece atingia esferas superiores que nós não conseguimos compreender. Quantos casos nós teríamos aqui para contar da ajuda de Bezerra a espíritos sofredores, como daquela jovem que tinha desencarnado na prostituição e obsediado a sua mãe encarnada porque a culpava pela sua morte. Eles já tinham feito de tudo e não conseguiam resolver. Quando isso acontecia, chamavam Bezerra. E ele, na sua humildade, dizia: mas se vocês não conseguiram, o que é que eu posso fazer? Mas ele jamais deixou de ajudar quem lhe disse. Houve toda a lamentação do espírito, porque ele nunca interrompeu ninguém. E depois disse: minha filha, pense comigo. Você não tem livre-arbítrio? Você também não se deixou envolver pelo dinheiro fácil? Pela sua beleza? Pela luxúria? Então a sua mãe não é tão culpada assim. Você também tem parte na culpa. Mas eu estou vendo que está difícil para você compreender. Permite que eu faça uma oração? Dr. Bezerra orou. Quando ele terminou, o Espírito estava de joelho e lhe disse: Senhor, quem ora como o Senhor orou, só pode ter Deus no coração. As suas palavras só podem ser verdadeiras. Eu prometo, a partir de hoje eu vou procurar melhorar. Convencer um espírito através da oração. Esta era a capacidade de Bezerra. Quando Bezerra abraçou o Espiritismo, a situação do Espiritismo era muito difícil. Com o desencarne de Kardec, nós estávamos órfãos. Nós não tínhamos um pai.
O preconceito contra o espiritismo era muito grande. Dizer-se espírita na época de Bezerra era pedir para que todas as portas fossem fechadas, da educação, da saúde, do trabalho, da sociedade. Tínhamos poucos livros, pouco conteúdo, e o pouco que tinha que ser traduzido. Tanto Bezerra, como esses primeiros trabalhadores do espiritismo, Eurípides, Caibá e muitos outros, eles foram verdadeiros bandeirantes do espiritismo. Eles abriram os caminhos para que hoje nós tivéssemos a liberdade de poder abraçar esta doutrina. Então, qualquer uma das casas que eles pegassem, ou tenderia para os místicos, precisava fundar uma casa neutra para unir a família espírita. Funda-se em 1884 a Federação Espírita do Brasil. O objetivo da federação: divulgar o espiritismo, fazer propaganda do espiritismo, levar o espiritismo para o povo, porque só se acaba com preconceito você conhecendo aquilo que você rejeita e combate. Começou uma grande campanha de oradores espíritas. Até Dom Pedro II participava como ouvinte. Quem que vai se destacar como o maior orador espírita? Bezerra. Porque Bezerra falava do espiritismo, principalmente do evangelho, com sentimento, com coração, com vivência evangélica. Lembram-se da sua reencarnação como Zaqueu Matias, onde ele teve o privilégio de conviver com Jesus, de ouvir suas pregações? Então ele tinha bagagem do evangelho. Aonde ele falava do evangelho, as suas palavras tocavam o coração dos ouvintes. Não quis ser presidente da federação, não quis que o seu nome nem contasse na ata de fundação. Ele vai ser presidente da federação por um ano em 1889 e depois em 1895. Ele dizia: eu não estou amadurecido moralmente para isso, mas o amadurecimento veio. Em 1886, para um auditório de mais de 2.000 pessoas, na velha Guarda Nacional, sentindo-se amadurecido moralmente, Dr. Bezerra declara publicamente espírita. Como nós já falamos, naquela época era uma ousadia, mas no caso de Bezerra foi diferente. Quando ele se diz espírita, as pessoas pararam e começaram a pensar: espera aí, o grande político, o grande médico, abraçando esta nova doutrina, ela só pode ser boa, porque eles acreditavam em Bezerra. Eles confiavam, eles sabiam que Bezerra só participava daquilo que era bom. Por isso que antes de Bezerra brilhar no espiritismo, ele teve que brilhar na vida pública como político e médico. Quantas pessoas vieram para o espiritismo depois dessa atitude de Bezerra? A partir desta declaração, não estávamos mais órfãos. A família espírita tinha um pai e ele passou a ser conhecido como Kardec brasileiro. Mesmo não sendo presidente da federação, Bezerra trabalhou em todas as áreas, como nós vimos, um dos maiores oradores. Não só para grandes assembleias, não. Em qualquer casa que se reunisse em nome de Jesus, ele estava para fazer o evangelho. Um dos maiores médiuns, trabalhava onde fosse preciso. Não conseguiu resolver o caso, chamavam Bezerra. Grande jornalista. Ele trabalhou nos principais jornais, levando os artigos espíritas. O Jornal do Brasil, Gazeta da Notícia. Por quase 10 anos, num dos principais jornais do país, com o pseudônimo de Max, foi considerada a era de ouro do espiritismo. Dr. Bezerra, ele é insuperável em artigos produzidos dentro do jornalismo. São riquíssimos, deveriam fazer parte dos nossos grupos de estudos, porque não existe na língua portuguesa maior
que quando ele escrevia nesses jornais, ele sempre escreveu no Reformador, um jornal espírita, e na Sentinela da Liberdade, um jornal abolicionista com o pseudônimo de Frei Gil, lá de uma de suas reencarnações. O tempo que ele esteve dentro do Espiritismo, ele lutou pela união da família espírita. Bezerra dizia: a pedra fundamental do Espiritismo é o Evangelho. Sem o Evangelho, a terceira revelação não consegue sobreviver. Por isso, enquanto ele esteve encarnado conosco, e continua ainda, a preocupação dele, o Espiritismo tinha e tem que chegar no povo. Por isso ele pedia e pede: evangelizadores, oradores, explanadores, divulguem o Evangelho, mas façam com sentimento, com coração. Para isso, todos nós precisamos conhecer o ABC de Kardec. Nós precisamos alfabetizar-nos em espírito. Em 1891, como vice-presidente da Federação, ele funda na casa de Ismael a Casa de Benefícios, para auxiliar e socorrer encarnados e desencarnados, doentes do corpo e da alma. Estava se iniciando a reconstrução das casas de benefício, da Etiópia, de Matias, a de Leão, de Pinto Barro, a de Roma, de Irmão Parmeiro. Estava sendo cumprida a promessa de Cecília, e esta casa, ela continua conosco até hoje. Em 1895, quando ele assume a presidência da Federação Espírita, são os 5 últimos anos dele aqui na Terra. Ele já estava cansado, doente e pobre. Tudo que ele tinha conquistado financeiramente, ele tinha usado para aquele que precisava. Mas como diz Ramiro Gama em Lindos Casos de Bezerra, ele tinha elegância moral. Na falta do dinheiro, ele socorria pela palavra, pelo pensamento, pela oração, pelo abraço. Com que doçura, com que amor ele se dedicava a curar as feridas do corpo e da alma daqueles que o procuravam. As palavras que saíam dos seus lábios vinham direto do coração, mas eram revestidas de amor e fé. Por isso, quem escutava era envolvido pelo conforto e pela tranquilidade. Ninguém que procurasse o Dr. Bezerra saía sem o alívio, sem o consolo. O amor, ele não tinha de forma platônica, e nem ensinava apenas pelos lábios, não. Ele praticava o amor que vinha direto do coração no exercício da caridade. E foi praticando o amor no exercício da caridade, na farmácia do amigo Cordeiro, que ele passou os últimos anos de sua vida num trabalho para Jesus que até hoje ecoa da espiritualidade. Sobre aquelas 4 paredes humildes da farmácia do Cordeiro, mas revestidas por uma falange de espíritos superiores, que o ajudava na cura do corpo e da alma, ele realizou o trabalho apostólico para Jesus. O consultório da cidade ele não tinha mais. Naquela sala de espera daquela pequena farmácia misturava-se rico e pobre. E esse bondoso médico de olhos verdes tinha sempre um sorriso nos lábios, porque ele via todos pela lente do amor. Aqueles que entravam em seu consultório, ele identificava as dores, os problemas físicos e morais. Ele lia pensamento, ele traduzia sentimentos e angústias. Ele consultava pelos lábios e pela pena. Pelos lábios, com conselhos, mas conselhos revestidos de amor, que conseguiam acordar o cristão adormecido no coração dos seus pacientes. Pela pena, homeopatia, passe, água fluídica.
e pedia a todos os seus pacientes que tivessem o Evangelho segundo o Espiritismo, que o lessem com o coração e com confiança em seu autor, Jesus Cristo. Saíam do consultório melhores, porque tinham deixado lá dentro tudo que oprimia a alma e o coração. Mas o tempo passa, o corpo envelhece. Janeiro de 1900, ele é cometido por uma congestão cerebral. São 4 longos meses de sofrimento. O impacto violento produzido pela congestão cerebral privou o Dr. Bezerra de qualquer movimento e da própria fala. O gigante político, o gigante médico, o pai da família brasileira espírita, se viu numa cama, movimentando apenas os lindos olhos verdes. A miséria passou a residir em seu lar. Faltaria o próprio alimento e o remédio, se não fossem os corações bondosos e generosos de pobres e ricos, que diariamente, dia e noite, se colocavam um de cada vez do lado do seu leito. Muitos ainda iam em busca de um conselho, de uma receita, da cura. A hora que entravam naquele quarto, viam aquele gigante movimentando apenas os lindos olhos verdes, e naqueles olhos não viam nenhuma expressão de rancor, de revolta, mas viam espelhado o amor e a preocupação que tinha por nós. Não diziam nada, e muitos saíram curados, mas a maioria eram almas amigas, generosas e agradecidas àquele que tanto e tanto eles tinham recebido. Então deixavam ali, desde a pequena moeda do óculo da viúva do Evangelho, até cédulas de vários valores, embaixo do travesseiro, aonde descansava a cabeça do apóstolo do amor. Na manhã de 11 de abril de 1900, o seu estado piora. São seus instantes finais. A casa, como sempre, lotada. Ah, se pudessem ouvir os pensamentos de Bezerra. Ele dizia: coitados, quantos ainda que vêm em minha procura, mas a Virgem há de ampará-los. E esta Virgem amparou, permitiu a misericórdia divina que nos instantes finais ele pronunciasse algumas palavras. Olhos em lágrimas voltados aos céus, ele faz uma prece que é uma verdadeira declaração de amor por nós. Virgem Santíssima, Rainha dos céus, advogada das nossas súplicas diante de Jesus Cristo e nosso Pai Criador, eu te peço, ó Mãe, não deixar de sofrer, mas que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E eu te peço por fim, ó Mãe, pelos meus irmãos que ficam, pelos meus pobres, doentes amigos do corpo e da alma, que ainda vêm em busca
do apóstolo do amor e da caridade. Muitos encarnados estão presentes, inclusive o Chico, que na sua modéstia nunca nos contou, quando uma luz muito forte se faz presente. É Celina, enviada de Maria, vem novamente fazer um outro convite de trabalho ao 13º apóstolo, só que desta vez em uma esfera mais alta. Bezerra ajoelhou e chorou aos pés de Ismael, agradecendo a oportunidade de trabalho. Agora, ele ajoelhava e chorava aos pés de Celina. Pedia a ela que intercedesse em seu favor junto à nossa mãe. Ele era muito agradecido a nós. Ele nos amava muito. Enquanto houvesse uma lágrima sobre a face da terra, ele queria estar conosco para curar as nossas feridas do corpo e da alma. Celina não pode decidir sozinha. Vai até os planos de Maria e volta com a resposta daquela que, como Zaqueu e Matias, ele podemos ter se unido em um abraço espiritual pela eternidade. Ela permitia ao seu filho do coração que permanecesse conosco. É assim que o nosso grande irmão Bezerra continua conosco até hoje. Permita, ó Mãe querida, permita, Mestre amado Jesus, permita, ó Pai, que este nosso grande irmão continue